Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é importante. Sinta, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Sinta alegria, sinta esperança. Eu quero aproveitar e ler a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e eu quero ler do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Meus irmãos, deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso é importante. Eu quero focalizar uma coisa importante. O Espírito Santo impedindo alguém de pregar a palavra. Você já imaginou, meus irmãos? Paulo estava cheio de entusiasmo. E ele passou pela Frígia e passou pela província da Galácia. E aí, ele queria caminhar mais, ele queria pregar mais, anunciar, porque Paulo botou para gastar a vida mesmo na obra. Mas sabe o que acontece? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ô Paulo, eu não estou te mandando para a Ásia, Paulo. Como é que tu quer ir, Paulo, para a Ásia? E aí Paulo mudou de ideia. Então nós vamos para Mísia, para ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Então, ele queria ir anunciar a palavra na Ásia, queria na Bitínia, mas Jesus não deu. E aí, meus irmãos, o que é que vai fazer? Será que foi Jesus mesmo? Será que o Espírito Santo pode impedir alguém de pregar em algum lugar? Pois ele mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. E ele diz, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão na serpente, e se beber coisa mortífera não vai fazer dano algum. É a promessa. E Paulo estava baseado nisso. Paulo tinha visto o Senhor, tinha se convertido, e agora eu vou gastar a minha vida pregando a palavra. E ele chegou na província da Galácia, né, e não quis ficar mais. Eu vou agora em frente, eu vou entrar na Ásia para levar a palavra. Aquele povo precisa ouvir a palavra, e eu estou com entusiasmo. Mas aí o Espírito Santo disse, Paulo, fica aí, Paulo, basta. Eu não quero ver você na Ásia. E se você fosse missionário, irmão, como é que você faria? Já notaram que às vezes nós temos em nossas igrejas irmãos que saíram tudo entusiasmados como missionário. 6 meses depois, 1 ano ou 2 anos, estão de volta, meio acabrinhado. Porque não deu. Sabe por quê? Saíram fora do tempo. Saíram, às vezes, fora da direção. E aí Paulo, quando viu aquilo, ele voltou. Então eu não vou para a Ásia. Eu vou aproveitar e vou na Mísia. E de lá eu vou para Bitínia. Eu vou pregar o evangelho na Bitínia. Eu tenho que pregar, eu não posso estar parado. Mas aí o Senhor se atravessou novamente na sua frente. Paulo, tu não vai para Bitínia, Paulo. E aí que diz a palavra? E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Bem, eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixa. Eu queria ir para Bitínia, não deixa. Então vou voltar para a Ásia. A palavra, para Troade, a palavra não diz tudo. Mas Paulo entendeu, Deus, o Espírito tem algo grande.
E ele obedeceu. E depois nós vemos aquela palavra, que quando ele estava em Troade, aquela noite importante, né? Passa, Macedônia nos ajuda, que coisa! É por isso que ele não queria Paulo na Ásia. Por isso que ele não queria Paulo na Bitínia, porque queria que ele fosse para Macedônia. E Paulo entendeu, e lá vai ele, Paulo e Silas, entendeu que tinha que então para Filipe, Macedônia. Ele foi lá em Filipe. Sabe o que acontece? O evangelho tinha que entrar na Europa, meus irmãos. A Europa foi a fonte de evangelização. É assim que o Espírito Santo faz. Às vezes nós queremos ir para um lado e ele, às vezes nós vamos para o sul, mas eu quero que você vá para o norte. E Paulo entendeu. E aí, da entoada, ele disse: agora, Paulo, eu vou te levar para onde eu quero. Deve ter, Paulo entendeu. É por isso que ele não deixou ir para a Ásia, não deixou ir para a Bitínia, porque queria que eu fosse para Filipe. E foi para Filipe, e pregou o evangelho, e foi preso, e apanhou. E às vezes nós pensamos, meus irmãos, que quando estamos na direção de Deus, vai correr tudo bem. Paulo foi para Filipe, na vontade do Senhor. Lá pegou uma surra de vara, ele e Silas, e foram parar na prisão, meus irmãos. Que coisa, né? Então, lá para meia-noite, ele está orando, está cantando. Ninguém sabe qual o hino que Paulo cantava, mas sabe o que acontece? Deu um terremoto local, rebentou as portas daquela prisão, quebrou os grilhões, Paulo foi solto e os presos, e consequência, o carcereiro, que era uma pessoa autoridade importante, foi salvo. Meus irmãos, vamos pagar o preço, vamos ficar na vontade. Te coloca, meu irmão, minha irmã, na unção do Espírito Santo. Deixe que ele trabalhe na tua vida. Você se coloque como um barquinho no oceano e a sua vela desfraldada, e deixe que o Espírito Santo venha encher, enfunar a vela e te levar. E aí vai pregando a palavra e vai ganhando alma, porque fora da vontade não adianta. Que o Senhor te abençoe e fiquemos na vontade do Senhor. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço por toda a tua misericórdia. Eu peço, Senhor, aqueles que estão me vendo e ouvindo, que entendam que nós temos que pregar a tua palavra, mas temos que ficar na tua unção, na tua direção. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.